Bom, pessoal, vamos lá. Agora sim está gravando. Antes não tinha colocado para gravar, então a primeira parte, quem está aqui agora ao vivo já pegou. Eu vou recomeçar, tá? Vai ser rapidinho, só fazer uma introdução e a gente começa. A gente vai falar um pouquinho sobre a ventilação mecânica, tá? A admissão do paciente, desde do processo de intubação, ou quando a gente recebe um paciente já intubado no nosso serviço, aos primeiros atendimentos, parâmetros e as primeiras condutas que a gente tem que fazer, tá? Desculpa, vai ser basicamente sobre ventilação mecânica invasiva, foi mal a letra, que é aquela ventilação quando tem uma prótese, tá? Que invade literalmente o paciente. Porque tem a ventilação não invasiva, que é a ventilação que não invade o paciente, ela é feita através daquelas interfaces, que tem o ventilador, vem todo o circuito do ventilador, e aqui tem uma interface, geralmente uma máscara full face, ou uma máscara nasal, orofacial, é sempre uma máscara. Aqui a gente está falando do tubo, literalmente invade a via aérea do paciente, tá? Então, se aqui a gente tem um paciente, a ventilação é feita por meio dessa prótese que invade a via aérea do paciente. Mas vamos lá. Deixa eu só dar uma apagada aqui. Rapidinho. Ok. Quando for colocar texto, eu vou usar a ferramenta de texto. Vou parar de tentar desenhar letra, porque vocês já viram que não rola. Mas vamos lá, vai ser um bate-papo aqui com vocês, tá? Bem rápido, vai ser assim, sem script, sem roteiro, tá? Vai ser um bate-papo. Quem tá acompanhando aqui quiser postar alguma dúvida ou perguntar alguma coisa aqui no chat, pode perguntar, que sempre tiver um tempinho eu vou dar uma olhada, vou estar respondendo. Mas no mais é isso, tá? Vai ser essa tela branca, vocês vão estar ouvindo minha voz e a gente vai conversar aqui. Vai ser bem de leve mesmo, assim, bem informal, que eu acho que é a melhor forma da gente aprender é assim, tá? Dessa maneira mais informal e com exemplos mesmo. Foi assim que eu aprendi, foi assim que foi mais fácil para eu aprender, tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa saber, primeiramente, sobre a ventilação mecânica? Vamos receber um paciente está precisando de ventilação mecânica, eles vão chamar, esse paciente aqui precisa de ventilação mecânica, o que a gente tem que fazer, tá? Primeiro, antes de tudo, montagem de ventilador, tá? Em alguns serviços, tem o pessoal do apoio que monta o ventilador, e o fisioterapeuta, o enfermeiro, eles só testam, saber se está tudo ok. Em outros serviços, cabe a esses profissionais estar montando e fazendo a testagem, fazendo tudo, tá? Mas o que a gente tem que saber sobre isso? Cada ventilador, cada marca de ventilador, que são inúmeras, cada tipo modelo, são diferentes, mas tem algumas coisas que eles têm em comuns, tá? Se vocês olharem todo o quarto de UTI, todo leito vai ter, digamos que aqui tem um leito de UTI, tá? Tá aqui a cama do paciente. Digamos que aqui tem um paciente, tá? Digamos que aqui o João está aqui internado. Se vocês observarem, toda a parede do leito tem que ter, tá? Uma régua de gases. O que são essas réguas de gases? Ela fica na parede colada, tá? Daqui a pouquinho eu tento pegar uma foto aqui quem não conhecer, tá? Fala aí no chat que eu tento pegar uma foto aqui na internet para mostrar. Mas ela basicamente é uma régua de gases, tá? Vocês vão ver um circuito aqui verde com uma saída de ar aqui, que é do oxigênio, tá? Por regra, tá? O amarelo, que é o ar comprimido, e um cinza, que é o vácuo. Sempre vai ter nos três,
Vão ter esses 3 na régua. Alguns hospitais mais modernos, eles usam uma estativa, que é um braço aqui, com uma aparelhagem, que esses gases ficam aqui, mas sempre vai ter, tá? E a gente tem aqui o ventilador, para ser montado e testado, porque o João aqui tá ruim, tá precisando de ventilação e tá cansado, e a gente tem que ser rápido. E o que a gente faz? Todo ventilador, ele tem pelo menos uma mangueira aqui de oxigênio. Normalmente, os ventiladores vêm com uma mangueira verde, que é a do oxigênio, e uma amarela, que é do ar comprimido. O que a gente faz, se o hospital, o local onde vocês trabalham, tem uma rede de gás regular, que ela não oscila as pressões, a gente pega e liga o oxigênio no oxigênio, o ar comprimido no ar comprimido. Se essa rede ela oscila muito, as pressões, hora está muito alta, hora está muito baixa, a gente vai precisar de uma válvula reguladora. Uma válvula que tem um reloginho, tá? E a gente liga essa mangueira nela e liga a válvula na régua. O que vai acontecer? O oxigênio vai servir para oxigenar, tá? O paciente, e o ar comprimido vai misturar, fazer a outra mistura de gases, porque senão, se a gente ventila só com oxigênio, a gente está ventilando o paciente com 100% de FO2. E a gente não quer fazer pressão, PIP, com FO2. A gente precisa fazer com outros gases para não estar enchendo o nosso paciente de oxigênio, certo? Desse jeito mesmo. Então, vamos lá. Ligamos o ventilador e aí tem os circuitos. Como são esses circuitos? São umas traqueias, tá? Elas normalmente são transparentes e são em duas. É um ramo inspiratório e um ramo expiratório. Algumas delas, elas são divididas aqui e tem ainda um copinho aqui embaixo, tá? Que vai coletar a água que condensa no circuito. Mas já eu falo quando eu estiver falando de umidificação e aquecimento. Na ponta dessas traqueias, a gente vai conectar um Y, que é onde junta as duas traqueias. E na outra ponta, no ventilador. No ventilador vai mostrar lá onde é a saída inspiratória e a saída expiratória. Então, a gente só conecta, aqui a tela do nosso ventilador, e faz essa conexão. Perfeito? Perfeito. Beleza. Quando a gente liga direto assim, um ramo inspiratório e um ramo expiratório, aqui a gente vai precisar de um filtro que umidifica, aquece e é antiviral, antibactérias, tá? Esse filtro vai fazer o serviço de, aquecer e umidificar o ar antes de ir para o paciente. Digamos que aqui está o tubo e o nosso paciente está entubado. Vou fazer aqui o cuff. Quando a gente não dispõe desse filtro, o que acontece? Vamos raciocinar. O ar vem, o ventilador abre a válvula inspiratória, todo aquele sistema que a gente conhece, que quem pegou o aulão da ventilação mecânica já sabe, você que não pegou, corre lá que tá baratinho. Mas vamos lá. Eu vou deixar o link aí na descrição. Essa aula vai ficar gravada, tá? Vou tentar jogar ela no YouTube, lá no grupo do Telegram, e aí eu jogo o link também do aulão, que é bem legal pra gente entender, basicamente, a base mesmo, tá? Então, abre a válvula inspiratória, o ar entra. O ar vem, chega aqui, ele passa pelo filtro, aquece e vai para o paciente, aquecido, umidificado. Mas quando não tem um filtro, a gente tem que ficar ligado aqui onde é a válvula inspiratória, porque aí vem uma traqueia menor, ela não vem mais para cá direto, vem uma traqueia menor e vem aqui para a caldeira, onde a gente coloca a água, tá? Então, o ar vem, aquece, umidifica e daqui sai para o paciente. Quando a gente usa esse sistema, que o ar vem para a caldeira, vai para o paciente, condensa muita água aqui no circuito.
E aí, se vocês vão olhar o gráfico no ventilador, ele está assim. Inspira, expira, todo cheio de ondulações. Porque tem água aqui e o fluxo, na hora que bate, a água altera a onda da curva da ventilação. Então, o que a gente faz? A gente drena esse copinho a gente consegue tirar, desprezar a água, colocar de novo e manter aqui sempre aquecido e sempre no nível certo. Cada marca, cada modelo tem um nível e eles mostram pra gente onde é esse nível. Deixa eu apagar porque já tá tudo cagado de novo. Deixa aqui só o João mesmo. Beleza, tá só o Joãozinho aí. Então, fizemos isso, montamos o ventilador e aí a gente já joga no paciente, certo? Errado. Primeiro, gente, a gente tem que testar o ventilador, tá? Isso tem que ser feito muito rápido. Então, a gente precisa de bastante prática nessa montagem de ventilação ou mais de uma pessoa fazendo, porque imagina um paciente lá passando mal e a gente batendo cabeça para montar o ventilador, testar depois, tá? Então, tem que ser bem rápido. A testagem, ela é feita basicamente, é bem intuitiva. Depende do modelo do ventilador, depende da marca, tá? Mas sempre lá vai ter um botão de verificar sistema e verificar circuito. A gente clica, oclui a ponta do Y algumas vezes. Em alguns modelos a gente precisa ocluir a ponta do Y. Sabe a ponta que fica lá na ponta das traqueias? A gente oclui ela aqui. E aí ele vai medir pressões, vai medir fluxo, para saber se tem algum vazamento no circuito, alguma coisa, porque não pode ter. Testamos o ventilador? Testamos. Passou? Passou. Ok. Vamos olhar nosso paciente. O Joãozinho está lá, dispneico, caindo saturação, e o médico já quer entubar. Então, vamos entubar. O médico se posiciona atrás do leito do paciente, geralmente, tá? Porque ele vai ter um maior acesso ao paciente. Vai ficar do lado dele tubo, vai ficar do lado dele o laringoscópio, que é o aparelho que ele vai usar para abrir a via aérea do paciente. E a gente, os outros profissionais, vão ficar do lado dando assistência. A enfermagem geralmente fica na administração das drogas. É feito geralmente drogas para sedar esse paciente e ele não sentir dor, porque a intubação é um processo doloroso. Então, é feita a administração de algumas doses de drogas e, às vezes, neurobloqueador, tá? Para impedir o paciente se mexa, bloquear o paciente. Mas são drogas de efeito bem rápido, tá? Aplicou, o paciente tá lá, sob efeito, mas também passam rápido. Essas drogas, elas passam rápido. O que a gente tem que ficar atento? À oxigenação do paciente. O paciente já está com a oxigenação baixa. Depois de feita a administração da medicação, ele para de respirar. Então, vai cair mais ainda. O que temos que fazer? Deixa o ambu do lado, tá? Fica oxigenando esse paciente, enquanto a enfermagem aplica a medicação. O fisioterapeuta geralmente fica oxigenando o paciente e o médico fica avaliando a via aérea, até encontrar o melhor momento para entubar o paciente. Feita a medicação, o paciente está apagadão lá, o médico vai laringoscopar e colocar o tubo. Colocou o tubo, a primeira coisa que a gente faz é insuflar o cuff, tá? Imagina a via aérea do paciente aqui e o tubo passa aqui no meio, tá? Eu venho até aqui, e aqui é a carina, que é onde os brônquios se dividem, tá? A distância ideal é até 3 centímetros aqui, da carina. E o cuff insuflado, porque raciocina comigo. O cuff não estiver insuflado, o ar vai entrar pelo tubo, vai para os pulmões e quando sair, sai pelo tubo e sai aqui por fora. O ar vem, sai aqui por fora e passa. E então, se está vazando, não tem pressão aqui dentro.
Se não tem pressão, a gente não consegue ventilar o paciente porque a gente está ventilando. Quem viu a aula sabe, né? O aulão da ventilação mecânica. De novo, quem não viu, vai estar o link. Em pressão positiva. Tá? Então, tem que fazer uma pressão positiva aqui dentro. Então, o cuff serve para isso também. Serve para impedir que secreções caiam aqui, que se acumulam aqui, supra-cuff, caiam no pulmão. Mas, entubou, a primeira coisa que a gente faz é inflow cuff. Inflow cuff, a gente vem com o ambu, tira a máscara e conecta na ponta do tubo, tá? Conecta o ambu na ponta do tubo. E aí o médico, o fisioterapeuta ou o enfermeiro, enfermeira, vai auscultar o paciente para saber se esse tubo está bem posicionado, se ele não está só para um lado, só para o outro, e realmente se ele está realmente na traqueia, né? Então, qual o primeiro local que a gente ausculta? Digamos, imagina aqui o tórax do nosso paciente, tá? Ficou até bem desenhado. Magrinho aqui, uma cinturinha, as costelas. Perfeito. Imagina aqui, o paciente foi entubado. Tá. Conectou o ambu no tubo e a gente vai fazer uma insuflação. A gente aperta uma vez o ambu para insuflar o peito uma vez. E alguém vem com o esteto e ausculta primeiro o estômago. Isso mesmo. A gente vai auscultar primeiro o estômago, porque se o médico não conseguiu entubar, não achou a traqueia, passou pelo esôfago, foi para o estômago, se a gente ligar no ventilador ou se a gente ficar ambulando muito tempo, a gente vai estar enchendo esse estômago de ar, tá? Vai uma vez, aperta uma vez, ausculta. Tá no estômago? Não tá. Beleza. Não tá no estômago, a gente não auscultou o ar entrando no estômago. A gente vai auscultar os pulmões. A ausculta é feita bilateral, tá? Ápice, ápice, meio, meio, base, base. Vamos auscultar para saber se o ar está entrando e sendo dividido igualmente. Se ele está entrando e sendo dividido igualmente, é porque normalmente a ponta do tubo está aqui, ó, a 3 centímetros da carina. Se o ar está entrando só para um lado, o médico introduziu demais o tubo e ele veio para cá. Foi só para um lado. E aí vai ventilar só um lado do pulmão, o outro vai ficar sem ar. A gente observa também a expansibilidade do tórax, tá? Ele tem que estar expandido simetricamente. Vamos apagar aqui de novo. Beleza, conseguiu, o médico conseguiu entubar, vou apagar aqui o Joãozinho. O médico conseguiu entubar, nosso paciente está com o tubo bem posicionado. E agora, o que a gente faz? Agora a gente prepara a fixação. Existem vários modelos, vários tipos, vai depender do serviço onde vocês estão. Tem ela que é feita de tecido, tem ela que é feita, que é a Ancorfest, que é a mais cara, que protege as maçãs do rosto, tem locais que ela é feita com o velho e bom esparadrapo. Fixou o tubo e nós vamos para os parâmetros iniciais. Tela do ventilador. Conectamos ramo expiratório. Aqui. Pronto. Aqui a gente tem a tela do nosso velho e bom ventilador. Alguns são analógicos, tá? Não vou entrar aqui no mérito do ventilador, e outros são digitais, né? Touch. O que a gente tem de parâmetro que a gente pode fazer? Primeiramente, a gente vai escolher o modo ventilatório. Que modo é esse? O paciente está sedado, vai continuar sedado, vai ser no modo controlado, tá? Vamos ventilar ele a volume, VCV, CV ou PCV. Quem assistiu o aulão sabe também qual é o melhor modo. Qual é o melhor? VCV ou PCV? Opa. Perdão, não tem melhor modo, tá? O melhor modo é o que você está mais acostumado a utilizar, até porque você vai estar conduzindo a ventilação, a equipe vai estar conduzindo a ventilação, então o melhor modo é o que a equipe mais está acostumada a utilizar. Dica: paciente bem sedado, usa volume.
Porque aí você tem um maior controle do volume minuto, um maior controle do que entra e do que sai. O paciente não está bem sedado, ou não tem necessidade de estar bem sedado, usa pressão, é mais confortável. Tá? Beleza, decidimos. Aqui eu vou mostrar como a gente vai admitir das duas formas. O que a gente... os parâmetros, vamos lá, os parâmetros. Quais os parâmetros que a gente coloca que é independente dos dois? Deixa eu apagar que agora eu vou colocar um texto, tá? Vamos lá. PCV. PCV. Quais os parâmetros que são comuns aos dois? Nos dois modos nós vamos escolher uma frequência respiratória. Qual é a frequência respiratória? Vamos tentar trazer o mais próximo do fisiológico, tá? De 16 a 20. Vamos colocar assim. Eu particularmente, gosto de deixar em 20. Por quê? O paciente hipoventilou durante o processo de intubação. Se ele hipoventilou, ele acumulou um pouquinho de CO2. Então, vamos aumentar um pouquinho mais essa frequência para ele já ir lavando um pouquinho. Então, vamos colocar aqui 20, tá? Não, vamos botar do jeito certo aqui, 16 a 20. Tem alguns casos específicos que a gente não precisa colocar tanto. A FiO2, que essa FiO2, quem viu o aulão também sabe, tá? É a fração inspirada de oxigênio. Vamos colocar, normalmente, aqui respiramos no fisiológico 21%, mas como eu falei, o paciente foi intubado por algum motivo, ele não estava conseguindo respirar, a saturação caiu. Então, vamos admitir esse paciente de 40% a 60%. Em alguns casos varia muito. Dica, no COVID, a gente está admitindo o paciente, começou, na verdade, durante a pandemia, admitindo o paciente a 100%, porque, como todo mundo sabe, ou quem não sabe fica sabendo, é uma doença que causa muita hipoxemia, baixa oxigenação. Mas já conseguimos controlar mais isso, tá? A gente hoje já conduz melhor essa ventilação, a gente consegue admitir o paciente assim, 40% a 60% nos serviços que a gente está cuidando. Qual outro parâmetro que a gente coloca aqui é comum aos dois, tá? Não é bem comum aos dois, mas eles têm um jeito de, dependendo do modelo do ventilador, ele pode ser comum aos dois, que faz relação direta com a frequência respiratória, tá? Que é o tempo inspiratório. O tempo inspiratório a gente controla em PCV. E o fluxo em VCV. Mas, por que eu digo que ele é comum aos dois? Porque quando o tempo inspiratório está baixo, o fluxo está alto. Quando o fluxo está alto, a gente está mandando um tempo inspiratório baixo. Por quê? Deixa eu ver aqui se eu consigo exemplificar aqui para vocês. Imagina que eu programei, que eu já vou falar sobre isso, tá? Um volume de 300 ml para o meu paciente. O Joãozinho está recebendo 300 ml. Cada incursão que ele fizer, vai 300 ml para ele. Se eu coloco um tempo inspiratório de 1 segundo, em 1 segundo vai entrar 300 ml. Se eu coloco um tempo inspiratório de 1,5 segundos, um tempo maior, vai entrar 300 ml em 1,5 segundos. Se eu coloco 0,7 segundos, vai entrar 300 ml em 0,7 segundos. Certo? Beleza. Isso com tempo inspiratório. Com o fluxo, como que eu controlo isso? Eu controlo o fluxo, como vocês sabem, a velocidade. Tu controla a velocidade que esse ar entra. Se eu coloco um fluxo muito rápido, ele entra aqui, ó. Muito rápido, mas entra 300. Se eu diminuo esse fluxo, ele entra aqui, ó, com 1,2 segundos. Entra 300, mas entra mais devagar. Então, eles estão diretamente relacionados e estão diretamente relacionados a um outro parâmetro, que é a relação ins-eis. Opa. Quanto maior a frequência, menor essa relação. O ideal é a gente deixar... Opa, aqui não, aqui. 1 para 2 ou 1 para 3. Opa. 1 para 3. O que isso significa? Que o paciente, em cada incursão, ele vai passar
Não é necessariamente 1 segundo, tá? É o tempo inspiratório ou fluxo. Ele vai passar, mas se a gente colocar um tempo inspiratório de 1 segundo, digamos assim, vai passar 1 segundo inspirando e 2 segundos expirando. Faça um teste aí, tentem puxar o ar bem fundo. Observa que a expiração, por ser um processo passivo, ela é mais lenta. Então, como a gente tenta trazer para o mais fisiológico possível, a expiração ela tem que ter um tempo mais prolongado. Então, quanto menor o tempo inspiratório, maior o tempo expiratório, se a gente manter a mesma frequência respiratória. Como que eu vou reconhecer isso? Lá no ventilador, na hora que você roda o botãozinho lá da frequência respiratória, você observa na tela a relação ins-ex sendo alterada, ou fluxo alterado, tá? Então é uma coisa que a gente tem que ficar atenta, porque tem ventilador que já não altera automaticamente, e a gente faz essa relação e bagunça a ventilação toda do paciente. Então vamos ficar bem atento à relação ins-ex, tá? E o volume que eu coloco para esse paciente. Em volume corrente, em VCV, a gente coloca lá o volume corrente, tá? Eu garanto o volume corrente. Se eu quero um volume de 300, eu chego lá e coloco 300 lá no ventilador e ele vai mandar 300 para o paciente. Beleza? E em PCV? Em pressão controlada. Em PCV, eu coloco uma pressão que vai gerar os 300 ml de volume. Então, eu tenho que colocar lá uma pressão. Eu vou colocar uma pressão, digamos, eu coloco lá 20 de pressão, 20 centímetros de água. E observo as incursões do paciente. Se ele estiver fazendo um volume muito alto, eu vou reduzindo a pressão até deixar no volume corrente que eu quero. Se eu boto uma pressão muito baixa, o paciente não está fazendo volume, eu aumento essa pressão até fazer o volume que eu quero. Lembrando que quando a gente faz isso, a gente tem que ficar de olho no delta de pressão, tá? No delta de pressão. Como que eu calculo esse delta de pressão? Com um parâmetro bem que eu esqueci de colocar, mas que é comum aos dois e é muito importante. PIP. A pressão positiva no final da expiração. É aquela pressão que vai manter o pulmão aberto. Quem viu o aulão, quem não viu, gente, eu sugiro muito que acesse lá, tá? Tá baratinho e tem muita coisa. Essa parte de parâmetros tá toda explicada lá. O que significa, quanto que coloca, já fala de Covid. Tá bem legal mesmo, tá bem fácil de entender, tá? Para todos os profissionais, tanto nível técnico quanto um nível superior, tá? Uma linguagem bem acessível. Era um aulão que antes a gente fazia ele ao vivo mesmo, assim, em aulas, e a gente cobrava até um valorzinho bem mais caro do que tá lá, tá? Mas tá em videoaula e pra gente ter esse acesso aí, tá lá, tá bem legal. Então vai lá que vale a pena. Mas termina aqui primeiro. Então a PIP, a gente também coloca essa PIP. Quanto que coloca? De 6 a 10. Tá? Quanto que eu coloco? Quase todos os pacientes? 10. Começa paciente de 8 a 10. Não tem erro. Depois a gente vê a primeira gasometria e calcula a troca. Falar em gasometria, também estou preparando outro desse aqui de gasometria, tá? Deixa eu ver só se tá... Ah, não, tá gravando. Graças a Deus. Tá, vamos lá. A gente tem que ver esse delta. Se a gente coloca uma pressão muito alta, o ar entra e faz a pressão de pico. E aí ele cai porque o pulmão se acomoda e faz esse platô, tá? E depois na expiração ele desce até a PIP. Então ele tem uma PIP de 10. O delta de pressão é essa variação aqui, ó. Variação de pressão, delta de pressão ou driving pressure. Exatamente, essa é a famosa driving pressure, que tem que estar abaixo de 15, de 15 para baixo. Quem não sabe como ajustar isso, depois passa lá no nosso Instagram, tá? Que é o deixar aqui, UTI Descomplicada, bem descomplicada mesmo, tá? Passa lá que tem uma postagem lá bem legal e explica direitinho como a gente consegue controlar
a drive pressure, tá? A gente ajustando o volume e PIP, tá bem legal. Mas vamos lá, ajustei a pressão porque eu quero gerar um volume para esse paciente, certo? Vamos voltar lá. O paciente, o Joãozinho acabou de ser entubado e eu quero gerar um volume para ele. Boto lá 20 de pressão. A pressão ela vai variar muito, tá? E o volume corrente em PCV varia. Não é o mesmo volume o tempo todo, porque depende da complacência do pulmão, da elasticidade dele, então o volume é variado. Mas a gente tenta deixar o mais perto de 6 ml por quilograma de peso predito. Já falo disso. A gente calcula esse platô, tá? Faz uma pausa inspiratória. Tem quase todo ventilador tem lá o botão pausa ins. E a gente faz a pausa e ele dá lá esse platô. O ideal é estar abaixo de 30. E aí a gente calcula platô menos PIP de 10 vai dar 20. Aí a gente já tem que ajustar para manter os 15, tá? O delta de pressão é platô menos PIP. Platô menos PIP. Não esquece isso, a gente acha a driving pressure. Mas vamos voltar ao que interessa, que isso aqui a gente vê lá no aulão. Beleza, coloquei um volume, coloquei uma pressão para esse paciente e... Deixa eu voltar aqui que eu apaguei tudo, perdão. Pronto, coloquei um volume, coloquei uma pressão para esse paciente, coloquei uma PIP e coloquei a FO2. Tá, o paciente está lá ventilando. Ótimo. Vamos avaliar como esse paciente está ventilando. Aumentou... Assim, acabou de entubar, já estamos avaliando. Aumentou a saturação? Beleza, mantém essa FO2. Não aumentou a saturação? Vamos aumentar a FO2, a gente pode chegar até 100%, tá? Em alguns casos. A gente chega até 100%. Então, beleza. Tá ventilando bem? Tá tudo tranquilo? O tubo tá bem fixado, não tem risco de sair. Fixem o tubo, tá? Depois eu vou até fazer uma postagem sobre fixação de tubo, que eu acho que é importante. Fixem bem o tubo, porque esse tubo corre o risco de sair. O paciente está sedado, ele para de respirar e morre na sua frente. E a culpa é sua. Mas vamos lá. O paciente está ventilando bem, está tudo tranquilo, tudo certinho. Vamos aguardar de 30 a 40 minutos e avaliar a primeira gasometria. Isso mesmo, vamos falar sobre gasometria. E tem alguns parâmetros importantes que a gente avalia na gasometria. Que a gente vai avaliar. pH tem que estar entre 7,35 a 7,45. PCO2 35, 45. PO2, depende da idade, já eu mostro esse cálculo. Eu vou mostrar também o cálculo do volume corrente, eu estava esquecendo. Tem que mostrar logo para vocês também. HCO3, que é o bicarbonato de sódio. E a troca? Vamos descomplicar bem mesmo? Vamos falar só desse. Observando isso aqui na gasometria, a gente já tem bastante coisa. Mas antes de falar isso aqui, vamos falar aqui sobre o volume corrente. Eu falei que a gente ia colocar 300 no Joãozinho, né? Mas por que a gente vai colocar 300? O volume corrente, ele depende... Opa, pensei errado. O volume corrente, ele depende da altura do paciente, não do peso. Um homem de 1,50, 30 quilos. Um homem de 1,50, 100 quilos. A gente vai dar o mesmo volume corrente para os dois. Isso. Isso, desse jeito mesmo. O pulmão não aumenta com o peso, ele não cresce para os lados, tá? Ele aumenta com a altura. Então a gente vai pegar a altura. Cálculo bem simples, bem fácil de fazer, gente. Deixa eu ver aqui só. Pega a altura. Não, vou botar em texto. Altura menos 152,4 vezes, como eu aprendi, vezes 0,91 mols. Se for homem, 50. Se for mulher, 45,5. Vamos fazer aqui do Joãozinho para a gente ver se... Quanto deu? Digamos que ele tem 1,50. É a altura em centímetros, tá, gente? Esqueci de falar, mas é a altura em centímetros. 150 menos 152,4 vezes
0,91 mais 50. Esse cálculo, a gente sabe que a gente multiplica primeiro e tal, mas vamos imaginar que ele está... Eu estou dando a forma que a gente faz na calculadora e ele dá. Ele dá um número negativo, mas ele vai dar a altura certinho. Se a gente pegar aqui a calculadora, deixa eu fazer aqui no celular rapidinho. 150 menos 152,4. Dá menos 2,4. Eu sei, a gente multiplica primeiro. Mas é como se a gente fazer direto. Dá. Tá? Imagina que isso aqui está entre parênteses, para você resolver o primeiro parênteses. Pronto. A matemática não fugiu tanto, não. Mas vamos lá. Deu menos 2,4 vezes 0,91 menos 2,184 mais 50, 47,8. Então, a altura do nosso Joãozinho deu um peso predito. Tá? Esse é o peso predito de 47,8. E o que isso tem a ver? Eu vou ventilar meu paciente de uma forma protetora. De novo, lá no aulão tem o que é a forma protetora. O que é a forma protetora? É ventilar de forma que protege o pulmão. Então, eu vou ventilar com 6 ml de quilograma de peso predito. Então, eu pego 47,8 e multiplico por 6. Dá 286. Quase. Eu tinha falado 300. Então, mas o volume ideal para ele é 286. Tá? Eu vou botar aqui. Volume corrente 286. Vamos para 280. Beleza, vamos apagar de novo. Opa. Deixar ali o merchan de graça. Beleza. A troca. A troca. Todos esses valores a gente tem que estar ligado, principalmente nisso daqui, ó, no pH. Não alterando muito o pH, depois do Covid a gente está bem mais tolerante a algumas coisas, a gente aceita um PCO2 um pouco mais alto, e a PO2 a gente aceita um pouquinho mais baixo, dependendo da saturação. Mas, de via de regra, vamos manter o pH entre 7,35 e 7,45. Tá? Acima de 7,2 tá valendo. Vamos lá. O pH caiu abaixo de 7,35, o paciente está em acidose. Subiu acima de 7,45, o paciente está em alcalose. Tá? Eu vou dar uma aulão. Vou fazer um aulão também sobre gasometria. Um assim, igual esse. Tá. Vou fazer assim de graça mesmo, igual esse. Tá valendo. Tem que parar de entregar as coisas. Entregar muito conteúdo de graça, mas vá. Eu sou meu jeito assim, vai lá. Vamos lá. Voltando aqui, devaneio à parte. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. A gente vai avaliar nossa gasometria. Digamos que nosso paciente chegou com PCO2. Vou falar o cálculo da PO2, né? Que eu falei que é pela idade. PO2 ideal é a idade vezes 0,43 menos 109. Menos 109. Então, se o Joãozinho tem 30 anos, 30 vezes 0,43 dá 12,9. Menos 109, PO2 ideal para ele é 96. Tá? Então, lá na gasometria, a gente vai ver esse PO2 ideal aqui dele. Lá no aulão tem esses cálculos, gente. Tá, vamos lá. Nosso paciente veio com PO2 baixo. Onde a gente mexe? PO2, deixa eu até deixar aqui que é para ficar. PO2 faz relação com FiO2. Tá? Se a PO2 está baixa, a gente aumenta a FiO2. A troca, a relação a relação de oxigenação, ela tem relação com a PIP. A troca está baixa, a gente aumenta a PIP. Tá? O que é a troca? A troca, a gente divide a PO2 da gasometria pela FO2 do ventilador. Digamos que o nosso Joãozinho está com a PO2 de 80 e está ventilando com 40%,
80 dividido por 0,4, ele está com uma troca de 200. Está com uma troca baixa. Eu vou lá e aumento a PIP. Tá? Que a troca está baixa. A gaso veio, olhei a oxigenação, olhei a PO2 e olhei a troca. Beleza. Tá legal? Tá. Precisa mexer em alguma coisa? Não, não preciso. Beleza. A PO2 está muito alta, vou lá e reduzo a FO2. Mas de resto, não preciso mexer mais nada. Legal. E o pH? O pH tá... Se ele estiver retendo muito CO2, quando o CO2 está alto, CO2 alto, pH baixo. Eles são inversamente proporcionais. CO2 baixo, pH alto. Então, eu consigo controlar o pH com o CO2? Sim, consegue. Tem outras parâmetros que a gente consegue controlar e tem outros fatores que fazem alterar o pH, tá? Em casos respiratórios, a gente consegue controlar sem o CO2. E quais são as formas que eu tenho para fazer diminuir esse CO2? O CO2 está alto, o pH está baixo. Eu quero subir um pouco mais o pH. O que eu faço? Eu tenho algumas formas de lavar o CO2, como a gente fala. Eu posso dar mais volume, tá? Eu posso aumentar a frequência respiratória, porque imagina comigo, quanto mais volume entra, mais volume sai. Então, o volume que sai é o gás carbônico saindo, é o CO2 saindo. Então, a gente está lavando CO2. Se eu aumento a frequência, ele respira mais vezes, então expira mais vezes. Então, também está saindo. Mas lembra da relação IN-Zs, tá? Porque se eu aumento muito essa frequência e diminuo a relação IN-Zs, fica 1 para 1, eu não estou lavando CO2, tá? É um segundo entrando e um segundo saindo, não estou fazendo nada. Estou dando uma sincronia para esse paciente. Então, a melhor forma de fazer isso é aumentando o volume minuto. Tá? Aumenta um pouquinho o volume corrente, aumenta um pouquinho a frequência respiratória. Assim a gente aumenta o volume minuto e lava esse CO2. Ou faz o contrário para reter um pouco mais CO2. Tá bom? Mas a gente consegue fazer isso. Ou eu vou lá no tempo inspiratório e diminuo o tempo inspiratório. Porque se eu diminuo o tempo inspiratório, eu aumento o tempo expiratório. Tá lá com um segundo inspirando por um segundo, eu vou lá e boto 0,9, 0,8, até 0,7, a gente já fez isso em Covid. Para lavar esse CO2, tá bom? E aí nosso paciente tá lá, ventilando bem, a gasometria tá boa, passou alguns dias, a gente está pensando em desmame. Na verdade, quando que a gente começa a pensar no desmame do paciente, quem viu o Olon sabe, na intubação. A gente já intuba o paciente pensando no desmame, por isso a gente faz uma ventilação protetora. Beleza? Tá, vamos lá. Nosso paciente, digamos que já vamos avaliar se ele está pronto para esse desmame. O que a gente faz? São alguns critérios que a gente avalia. Gasometria é boa? É boa. Raio-X, exame de imagem dele é bom? Tem atelectasia? Está apresentando pressão positiva? Está com logético? Não, não está. Tá bom. Beleza. Passou também. O que levou ele a ser intubado? Foi resolvido? Porque tem isso. Tem que resolver a causa da intubação. Foi um rebaixamento? Foi uma hipoxemia? O que foi? Está resolvido? Está resolvido. Beleza. Vamos pensar em intubar esse paciente. O que a gente faz? Um modo ventilatório que a gente estava vendo. PCV, VCV. São os modos assistido, controlado ou controlado. O que a gente faz? A gente passa para o modo espontâneo, PSV, que é o PSV. O PSV é uma pressão de suporte. É um modo que o paciente vai controlar a frequência respiratória, vai controlar o volume corrente. Ele vai dizer o quanto que ele precisa, quantas vezes ele precisa. Então é bem mais confortável, mas para isso o paciente tem que estar acordado, sem distúrbio, tá? Coloca lá ele em PSV. Pede de novo uma gasometria, pede de novo um raio-x. Ficou legal? Bacana, ele fica em suporte bem. Vamos fazer um TRE. Treino de respiração espontânea. Tá? A gente coloca uma pressão de suporte até 7, uma PIP de 5 e um FO2 abaixo de 30%. O que é isso? Isso é como se ele estivesse respirando normalmente, tá? Como se o paciente tivesse essa pressão de suporte aqui, essa ajuda que o ventilador dá,
É só para vencer a resistência do circuito. O paciente está ventilando sozinho. Beleza? Fez de 40 a 2 horas de TRE. Gasometria. O paciente ficou desconfortável? Não, não ficou. O paciente aumentou muito a frequência respiratória? Não, não aumentou. Caiu saturação? Não, não caiu. O paciente relatou dispneia, porque dispneia é um sinal autorreferido, tá? A gente não pode dizer que o paciente está dispneico. Quem diz isso é o paciente. A gente diz que o paciente está taquipneico ou bradipneico. O paciente relatou dispneia? Não, não relatou. Beleza, ficou tranquilo. Gasometria em TRF? Boa, boa. Chego lá, aspiro. Em alguns serviços a gente faz alguns testes, tá? De mecânica respiratória. Não é bem o caso aqui, mas a gente pode ver a PI máxima. Tobin, que nem é mais tão utilizado, mas alguns serviços ainda usam. E o teste de escape aéreo, que é o Cuff Leak Test. Tem uma postagem lá na página. De novo, deixa eu até apaguei, olha. Segue lá. Tá? Então tem o teste de escape que a gente faz para ver se está pérvia a via aérea. Passou nos testes? Tá legal? Vamos estubar? Vamos. O que a gente faz? O médico tem que estar ciente, a enfermagem tem que estar ciente e preparando para um novo tubo. Exatamente, a taxa até as primeiras 48 horas, o paciente pode ter falha de intubação e voltar para o tubo, então a gente tem que estar preparado para isso. Deixa tudo preparado, vai lá, desinsufla o cuff, porque não, pelo amor de Deus, não puxa o tubo com cuff insuflado. Lesiona toda a via aérea do paciente, fica uma beleza. Desinsuflei o cuff, aspirei o paciente, vou lá e peço para ele fazer uma inspiração profunda e uma expiração forçada. Expirou, eu puxo. O paciente vai tossir, o paciente vai acumular secreção, o paciente difícil, às vezes não consegue falar. O que a gente tem que fazer? Deixar uma sondinha preparada para já aspirar a boca, porque ele também vai ter dificuldade de engolir. E aí a fono, depois, um papel importantíssimo, vem avaliar essa deglutição do paciente, tá? Mas aí a gente faz isso. Covid, o que a gente faz? Ó, Covid, paciente de POC, paciente com uma idade avançada, tem uma postagem também nisso lá na página. Gente, essa página tá demais. VNI, exatamente, a ventilação não invasiva, aquela com as máscaras, aquela que não invade o paciente, mas a gente precisa fazer para deixar essa via aérea pérvia, porque a gente tirou toda a pressão positiva desse paciente. Desintubei. O pulmão estava com muito tempo com pressão positiva, ele vai fadigar. Então, ele vai atelectasiar. Então, para evitar isso, a gente vai fazendo venia nas primeiras 48 horas, tá? De forma não direta, a gente faz intermitente. O paciente mais novo, o paciente não teve esse problema, estava só estuba. Antes de ser estubado, o paciente estava com FO2 alta, 30%, 25%. Quando a gente estuba, a gente oferece a mesma FO2 e vai desmamando aos poucos. Bota um catéter, bota uma Venturi, bota uma máscara concentradora, faz alguma coisa para esse paciente. Deixa eu botar mais centralizado aqui. Opa. Tá, a gente faz alguma coisa para manter essa via aérea do paciente. Essa oxigenação, perdão. Estubamos o paciente. 48 horas bem atentos. Passou 48 horas, ficou bem, ficou estável, não aumentou o desconforto respiratório, não aumentou a necessidade de oxigênio, não queixa mais de dispneia, sucesso na intubação, gente. O paciente foi bem conduzido à ventilação, isso porque, tipo, eu não falei durante a ventilação, tá? Vou deixar pra gente falar isso quando a gente vai falando eu vou fazer um outro vídeo desse aqui, um outro encontro desse aqui com vocês sobre gasometria. Aí eu gravo, salvo também, boto lá junto do aulão. Tá bom? Quando a gente vai falando de gasometria, a gente dá toda a condução do paciente, mas a admissão e o desmame do paciente é isso, tá? Casos específicos. Específico não, são casos diferenciados. O paciente que passou mais de 14 dias na ventilação, em alguns lugares já se indica traqueostomia, tá? Vou falar sobre isso também, porque tem todo um protocolo de desmame difícil, o paciente não conseguir sair da ventilação. Eu vou preparar vão ser mais duas, então. Vou ter uma ventilação mecânica e uma de traqueostomia. Que tem toda essa parte do desmame, é um pouquinho mais complicado, a gente tem que fazer treino expiratório, tá? Mas isso
passa depois. De novo, quero reforçar, eu vou deixar o link, mas eu quero reforçar para vocês, dá uma passada lá no aulão, tem muita coisa de parâmetros de ventilação que a gente vai entender. Quem não conseguiu entender aqui essa aula aqui, coloca aqui no chat que eu vou parar aqui a gravação, vou responder as perguntas. E libero também o acesso para vocês lá do aulão, porque se vocês tiveram dificuldade, um pouco de dificuldade, que eu tentei ser o mais descomplicado possível, mas tiveram um pouco de dificuldade, dá uma passada lá que entendendo bem a base. O principal dessa metodologia é entender bem a base. Entendendo bem a base, o resto é mamão com açúcar, tá? Então deixa eu só ver onde é que eu paro essa gravação aqui.